Todo problema, toda doença tem uma causa, tem um pontinho ali que foi a faísca inicial para gerar esse problema. Enquanto você não olhar para essa causa, o problema não vai embora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Lorene Guarnieri, sou terapeuta e queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso no vídeo de hoje. Por quê? Porque a nossa geração, o mundo de hoje, está muito imediatista. As pessoas querem resolver as coisas para ontem. Ninguém tem paciência mais de esperar viver os processos. Então, quem quer emagrecer não vai atrás de reeducação alimentar, de mudança de hábitos, de atividade física. Vai logo fazer uma cirurgia plástica, ou uma redução do estômago, ou aqueles balões. Eu não sou contra nada disso, tá? Eu só acho que pode ser que não resolva, visto que a maioria das pessoas, né, isso não é segredo para ninguém, é uma grande maioria das pessoas que fazem bariátrica acabam engordando novamente. Por quê? Porque não tratou a causa, não resolveu o problema na origem. E falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu tive um problema sério na coluna, fiz uma cirurgia de coluna, hernia de disco, tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso. E aí passaram-se 12 anos e o mesmo problema voltou. E vai ter que operar de novo. Falei, poxa, não. E aí fui buscar terapia, que no meu caso foi a microfisioterapia que me ajudou. E aí acabou o problema. Por quê? Porque eu fui na causa. O nosso corpo, ele guarda tudo o que a gente vive. Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Até antes. E ele vai nos dando sinais, às vezes, daquilo que a gente precisa para melhorar, né? Daquilo que ele quer, um descanso, uma atividade física, alguma coisa. E a gente às vezes vai ignorando esses sinais, né? A gente vai botando debaixo do pano, vai se automedicando e não escuta o que o corpo tá falando. E aí chega uma hora que o corpo fala, você não vai parar? Eu vou parar pra você. Eu vou resolver esse problema. E é a hora que a gente adoece. Então a gente precisa aprender a ouvir o que o nosso corpo fala. E se de verdade a gente quer uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, sem tantos problemas, a gente precisa aprender a ir na causa do problema. Porque eu posso ficar com um vazamento num cano na minha casa e ficar limpando cada vez que vazar e tá tudo certo. Mas vai continuar vazando. Enquanto eu não for lá e tampar o furo ou trocar o cano, vai continuar vazando. E é a mesma coisa com a vida da gente. Se você tem uma dor de cabeça, você vai tomar uma dipirona, uma neosaldina, a dor de cabeça vai passar. Mas o que causou essa dor de cabeça? Era fome? Era sono? Era um aneurisma? Se você não for olhar a causa, ela vai voltar. E isso serve para tudo. Todos os nossos problemas, todas as doenças, todos os comportamentos disfuncionais, todas as situações que a gente vive. E digo mais, dos nossos filhos também. E muito do que os nossos filhos vivem, a origem está em nós. Então, muitos problemas de hiperatividade, de seletividade alimentar, problemas de sono, dificuldade na escola, problema de relacionamento, birra, choro excessivo, estão relacionados aos pais, até alergias alimentares. Até os 7 anos e meio, a criança está intimamente conectada à mãe. E já várias vezes aconteceu comigo de a minha filha apresentar um problema, eu tratar a mim e o problema dela se resolver. E com várias clientes minhas também. Eu nunca trato só a criança. A gente tem que tratar a criança e a mãe. E aí a gente tem muito resultado. E principalmente tratar a causa. É por isso uma das terapias que eu faço é a terapia floral. E o floral ele trata a emoção. E se a gente for pensar que a maioria das doenças, dos problemas tem um fundo emocional, não adianta você tratar aquele problema. Se você não tratar a emoção da pessoa, o problema vai voltar. Então eu tenho muito resultado com terapia floral por conta disso. E porque eu trato a mãe junto. Já teve caso de eu fazer a fórmula para a mãe e para a criança, a mãe tomar certinho, a criança não, e o problema resolver. Porque a gente tratou essa mãe. A mãe tem que estar bem para o filho poder estar bem. E quando a gente cura os nossos traumas e as nossas dores, a gente libera os nossos filhos de viver tudo isso.
Ai, mas como é que eu faço para tratar? Eu tenho uma diabetes, uma hipertensão. Vai na origem desse problema. Para de querer solução imediata. Vai a fundo. Tem inúmeras terapias que vão tratar a origem daquilo. Terapias mais holísticas, terapias menos holísticas, para quem gosta mais do científico, mas você precisa buscar a causa do problema, senão o problema não vai embora. E se você é mãe responsável, se cure. O melhor que você pode fazer pelos seus filhos é cuidar de você, é se curar dos seus traumas. Porque a gente desconta os nossos traumas nos filhos, mesmo que de forma inconsciente e tentando fazer o nosso melhor. Então, a melhor maneira da gente dar uma vida boa para os nossos filhos é nos curar dos nossos traumas. E não é um processo fácil e também, às vezes, não é um processo rápido. Porque como o nosso corpo, todas as nossas células guardam todas essas informações, pensa, eu tenho 42 anos, mais o tempo que eu estava na barriga da minha mãe. Então é muita informação guardada. E nessas terapias a gente consegue encontrar a origem e tratar a origem delas. E é incrível os resultados que a gente tem. E é uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Então hoje eu tô pronta para receber essa informação, para tratar esse problema. Amanhã eu tô pronta para outra informação, para outro problema, e assim vai. A gente vai caminhando, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo e a gente vai despertando e vai ficando mais fácil. Não dá para ser imediatista com isso, a gente vai ressignificar tudo o que o nosso corpo tem guardado, a nossa mente, e mudar a nossa postura perante as atitudes, perante a vida. Quando a gente faz isso, a vida fica mais leve, os problemas vão embora. Então, se eu fizer terapia, eu nunca mais vou ficar doente, meus filhos nunca mais vão ficar doentes. Não é bem assim também, né? Pensa que quando a gente tá 100% zen curado, a gente tá... Qual é a nossa missão aqui na Terra? É evoluir, né? É crescer, é melhorar. Se você estiver todo pronto, você já pode ir embora. Eu não tô afim, então... Mas fica mais leve de passar por esses problemas. Porque a gente ainda tá num mundo com estresse, com uma alimentação errada e com um monte de coisa que a gente tá vivendo. Então, não vai ser um mar de rosas. Um perrenguinho ou outro ali a gente vai ter, porém vai ser mais fácil de lidar. A gente vai ter mais consciência. Eu até estava conversando com uma amiga sobre isso. Quando a gente toma consciência das coisas, fica mais fácil. Não fica livre. Quando a gente expande a mente, as coisas, você não fica livre de ter problemas. Mas quando o problema acontece ou a doença acontece, você fica mais rápido para achar a solução. Então você fica mais esperto. Sempre que vem uma doença ou que vem um problema, uma situação, você olha e fala, opa, o que essa situação está querendo me mostrar? Por que eu tô passando sobre isso? E você fica mais rápido para resolver. Então você fica menos tempo dentro daquele problema, dentro daquela doença, dentro daquela situação. É isso que as terapias, é isso que o autoconhecimento faz com a gente. Eu fiz uma terapia que eu faço, que é a mesa quântica da origem da vida, que vai tratar exatamente essa fase aí de nascimento, gestação, primeiro ano de vida. E é muito legal. As informações que vêm, eu até fiz para uma cliente, ela falou, nossa, tô chocada, porque eu não te falei isso e você me trouxe essa informação e realmente, então vamos trabalhar isso. Então tem inúmeras, como eu disse, meu problema de coluna, resolvi com a microfisioterapia, outros problemas, resolvi com constelação familiar, Theta Healing, e tem inúmeros, mas a gente precisa querer achar a causa e querer a cura. Uma frase que eu gosto muito, que fala que a única cura que existe é a autocura. Até minha filha falou outro dia, mãe, você é curandeira. Eu falei, não, mãe, não sou curandeira, não existe curandeira. Mas você ajuda as pessoas a se curar. Não, as pessoas se curam, a única cura que existe é a autocura. E até por isso que às vezes um tratamento vai super bem para uma pessoa e não faz nada para outra pessoa. Isso acontece com as terapias também. A pessoa, eu fiz a microfisioterapia, resolveu o problema, acabou. Tem gente que fala, nossa, pra mim não resolveu. O quanto você quer ser curado, o quanto você quer achar.
Então se permita passar por esse processo, crescer, aprender, evoluir, para que você não precise ficar, né? Fala, os problemas, as doenças, eles também vêm para que a gente evolua, né? E que se você não aprender a lição, você vai passar por aquilo de novo. E libere seus filhos, para que eles possam viver só os problemas deles aí, os perrengues deles, para que eles não precisem repetir os seus traumas, as suas dores, reviver tudo isso. Tenha paciência, suporte o processo. Não dá para ser imediatista com tudo, não tem remédio para resolver tudo. A gente precisa olhar para si, olhar para dentro, achar a nossa verdade, a nossa autocura, o nosso centro. E isso só você consegue fazer por você. Você tem inúmeros profissionais aí, né, para ajudar, eu sou uma delas. Se precisar de ajuda, ó, já deixa aqui no comentário, já acessa minha rede social e vamos lá para isso. Mas você tem que querer. E enquanto você não olhar para a origem daquilo, você vai ficar só tampando sol com a peneira ou limpando ali a goteira. Enquanto você não for lá e mudar o encanamento, não vai resolver. Então pensa nisso. Cada vez que você passar por um problema, tenta entender isso e olha para dentro de você. Eu sempre falo, mamãe, você tem a verdade dentro de você. E se tem um problema recorrente, nossa, isso sempre acontece comigo. Tem algo ali que você precisa ver, que você precisa aprender, que você precisa entender sobre aquilo. Busque ajuda profissional. Se permita achar a causa para resolver e para encontrar de fato a cura para o seu problema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha ele com mais pessoas. Isso me ajuda e ajuda também quem estiver precisando aí receber dessa informação. Se quiser me seguir nas redes sociais, é Lorene Guarnieri. E se quiser falar comigo também, lá na minha rede social tem um link que vai direto para o meu celular. E aí você pode conversar comigo, agendar uma terapia se você precisar. Um super beijo e até o próximo vídeo.